Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração da manhã. Eu vou ler antes o Salmo de número 43, cujo título vai dizer: Oração por justiça contra o ímpio. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa louvarei o Deus meu. Porque estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, e Deus meu. Aleluias, grande é o Senhor e digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra, ó Deus, está cheia, Senhor, da tua glória. Maravilhoso, excelso, bendito, todo-poderoso, justo e verdadeiro. A ti eu elevo a minha oração. Diante de ti, Senhor, eu coloco a minha intercessão. Eu rendo adorações a ti, louvores ao teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia ao Todo-Poderoso. Hosanas àquele que vem em o nome do Senhor. Graças te dou, Senhor, por todas as tuas maravilhas. Graças te dou, Senhor, pelas tuas grandes e ricas misericórdias. Graças te dou, Senhor, por tão grande salvação. Graças te dou, Senhor, por todos os livramentos. Graças te dou, Senhor, por toda a provisão. Graças te dou pela família, pelos amigos, pelo casamento. Graças te dou pelo chamado ao ministério. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Graças te dou porque nós somos filhos e o Senhor é o nosso Pai. Graças te dou pelo Filho amado, pelo doce Espírito. Grande é o Senhor, maravilhoso e excelso. Peço eu ao Senhor perdão nesse dia, Deus, por todos os nossos pecados que temos cometido contra ti. Peço eu perdão pelos pecados da minha casa, da minha família, pelos meus próprios pecados, Deus. Diante de ti eu me arrependo pelos pecados das famílias brasileiras, da nação brasileira, das autoridades governamentais e eclesiásticas constituídas. Diante de ti eu venho, Senhor, para pedir o perdão, Senhor, e pedir que o Senhor gere arrependimento em nossos corações, gere temor e tremor, Deus, em nossos corações, que a tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos santifique, Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse processo diário, contínuo, da santificação das nossas vidas. Eu clamo por tua misericórdia, Deus, Senhor, na vida daquele que se encontra preso por cadeias e algemas de pecado, Deus. Eu clamo por tua misericórdia, Deus, na vida dos cativos e oprimidos. Senhor, eu clamo pela misericórdia do Altíssimo na vida de cada um dos nossos familiares, da nossa parentela. Eu creio que tu és poderoso para libertar cativos e tirar os oprimidos de debaixo de toda a opressão. Eu consagro essa semana a ti. Eu invoco o Deus verdadeiro. Eu peço que venha o teu reino sobre nós e seja feito, ó Deus, a tua vontade. Que essa semana seja uma semana abençoada, próspera, frutífera, feliz. Que seja uma semana bem-sucedida. Que seja uma semana de realização de sonhos, de desengavetar de projetos. Que a bênção do Altíssimo, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja em cada um dos lares e em cada uma das famílias. Eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor chegue para abrir, desamarrar, destravar, tirar o impedimento, lançar fora a estagnação. Em nome de Jesus, Deus, na vida do teu povo, que seja desbloqueado
tudo que vem para bloquear, Deus, em nome de Jesus, Deus. Que seja uma semana de avanço, Deus. Que o Senhor venha colocar víveres nas mãos dos trabalhadores. Que o Senhor venha multiplicar as moedas, visitando cartões de créditos, contas bancárias, boletos a serem pagos, Deus. Que o Senhor nessa manhã possa visitar todos aqueles que estão no trânsito, a caminho do trabalho. Que o Senhor possa livrar dos acidentes na terra e dos acidentes nos ares. Que o Senhor possa livrar dos acidentes com trens, com metrôs, em nome de Jesus, Deus. Que nessa manhã, o Deus do céu, com os teus santos anjos, possam ir à frente do teu povo, repreendendo toda ação dos espíritos maus que atuam nas estradas para causar acidente, morte ou prejuízo. Que anjos de Deus sejam colocados ao redor dos nossos veículos, ao redor das motos, dentro de cada um dos carros. Que os nossos que saíram para trabalhar em paz, que eles retornem em segurança. Guarde, Deus, aqueles que são ciclistas, Pai, os motoboys, aqueles que são taxistas, aqueles que trabalham com Uber, com iFood, com entregas, aqueles que são, Pai, caminhoneiros nas estradas, aqueles que dirigem ônibus, caminhões, Deus, que sejam guardados pelo Senhor. Eu oro para que nesse dia o Deus do céu chegue para trazer vida ao teu povo, Deus. Visita, Deus, a indústria brasileira, a construção civil, Deus. Visita, Espírito Santo, em nome de Jesus, o atacadista, o distribuidor, o fabricante. Visita, Deus, os comerciantes, os lojistas, os feirantes, os ambulantes. Em nome de Jesus, que o Senhor visite, Deus, grandes e pequenas empresas, lanchonetes, restaurantes, farmácias, clínicas de estética, salões de beleza, Deus. Aonde estiver um trabalhador, aonde estiver um empresário, Senhor, que a mão forte do Todo-Poderoso esteja sobre eles. Em nome de Jesus, tirando todo o impedimento, desamarrando, desatando, ó Deus, todos os nós, Deus. Em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida dos trabalhadores. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós comeremos, Deus. Que haja abundante prosperidade na vida, Senhor, dos empresários. Que o Senhor os livre da bancarrota, da falência, do caos. Em nome de Jesus, que o Deus forte coloque a sua forte mão e o teu braço estendido sobre essa nação, sobre a economia da nação. Visita os ares da nação, Jesus. Coloca anjos acampados de um canto ao outro, de leste a oeste, de norte a sul desse país, Deus. Que o Senhor livre esse país, Pai, de todo o intento do inferno contra a nação, Deus. Em nome de Jesus, nós somos uma nação abençoada. Nós somos um povo próspero. A nação brasileira, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida do teu povo. Eu oro para que nessa manhã o Deus do céu visite a região norte, a região nordeste, a região sul e a sudeste, a região centro-oeste. Que o Senhor entre em cada um dos lares, visitando cada uma das famílias. Aonde essa oração chegar, Pai, o Senhor tem poder de chegar junto. Que a tua doce presença inunde os corações. Que o Senhor passe uma vassoura santa, faça uma varredura, Deus, nos lotes, dentro das casas. Faça uma faxina espiritual em cada um dos corações. Que as mentes sejam renovadas, transformadas e voltadas totalmente a Ti. Eu oro pela santificação das nossas vidas. Eu oro pelo temor do Senhor e o tremor em nossos corações. Eu oro para que as 7 ações do Teu Espírito sejam marco nas nossas vidas. Ajuda os nossos jovens a serem fortes, a serem valentes, a serem ousados, destemidos, cheios de poder, de autoridade, cheios do Teu Espírito Santo. Que o Espírito de vida, de sabedoria, de inteligência, de fortaleza, de conselho esteja na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos maridos, nas nossas vidas, na vida dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, crianças, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ilumine o caminho de cada um dos nossos. Tu és a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos e de quem nos recearemos? Eu oro para que o Deus que está escrito na Tua palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, e que se o Senhor não guardar a cidade,
em vão trabalham os seus sentinelas. Que o Senhor chegue nessa manhã para edificar os nossos lares e que o exército do Deus vivo chegue para guardar as nossas cidades. Em nome de Jesus, Deus, que nessa manhã o Todo-Poderoso passe em revista nas nossas vidas, vê se há em nós algum caminho mau e nos faça trilhar, ó Deus, os caminhos eternos. Nos faça andar, Deus, pelos lugares altos, santos e invisíveis. Faça os nossos pés, ó Deus, como os da corça. Repreenda todo o mal contra nós. Senhor, que nenhuma arma forjada nesse dia, ou ferramenta, Senhor, preparada contra nós venha prevalecer. Antes que o Senhor venha se levantar em nosso favor como Sabaó, o Deus dos exércitos, o Senhor das guerras, o Deus das batalhas, aquele que não perde peleja, que já diz a tua palavra que adestrou os nossos dedos e preparou as nossas mãos para o dia da guerra e o dia da batalha. O Senhor nos faz saltar muralhas e desbaratar o exército e o poder do inimigo. E eu levanto as minhas mãos santas, sem ira e nem contenda, e profetizo em nome de Jesus que por um caminho que o inimigo da alma do teu povo veio, por 7 ele fugirá, confundido e envergonhado. Eu me achego a ti, Deus. Senhor, como está escrito, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Eu me humilho não diante dos homens, eu busco não a força dos homens, eu busco não o socorro em homens, Deus, mas eu me humilho diante do Todo-Poderoso, do Excelso, do Soberano, do Deus de toda a terra, aquele que tem todo o poder e todo o controle. Eu me achego a ti, Senhor. Eu resisto ao inimigo da minha alma, para que ele possa fugir de nós. Que todos os espíritos de morte, de destruição, de sofrimento, de tormenta, todos os espíritos de desespero, venham bater em retirada de dentro dos nossos lares, da vida dos nossos. Em nome de Jesus, todo espírito suicida caia por terra. Todo espírito suicida, toda casta demoníaca que atua por meio do suicídio, venha cair por terra em nome de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Senhor, cerque os nossos por frente e por detrás, vá à frente deles, seja como retaguarda, que o teu favor esteja estendido para cada um dos nossos, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro pela conversão do coração, do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Eu oro pela comunhão, pela completude de Deus dentro dos lares, pela união, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela paz dentro dos lares. Eu oro, Senhor, para que sejam alegres pais de filhos ao redor das suas mesas, que os pais se alegrem nos seus filhos, que os filhos honrem os seus pais, que o marido ame a sua esposa e a esposa respeite o seu marido, que alianças que foram quebradas sejam restauradas, lares que foram destruídos sejam restituídos. A tua palavra diz que aquele que Deus uniu não separe o homem. Todo espírito de confusão de rosto, de contenda, de morte que atua no meio dos casais, todo espírito de separação e divisão, venha cair por terra. Livra, Deus, as vidas, os homens do espírito que manipula, que lisonjeia, que bajula. Senhor, em nome de Jesus, todo laço de adultério, de prostituição, de relações sexuais ilícitas, de imoralidade e promiscuidade sexual, venha cair por terra. Em nome de Jesus, que sejam santificados os esposos, que sejam santificadas as esposas, que sejam santificados os filhos, seja santificada a minha vida, o meu casamento, a vida do meu esposo, seja santificada a vida dos meus filhos. Eu oro para que o Senhor nos cubra com o teu manto de justiça, poder e graça. Eu oro para que em nome de Jesus, nessa manhã, o Deus do céu chegue para trazer a resposta da oração mais íntima do coração do teu povo. Ajuda, Senhor, nas adversidades. Chegue, Deus, na hora da dificuldade. Eu oro por aquele que chora. Eu oro por aquele que sofre. Eu oro por aquele que está abatido, aflito. Eu oro por aquele que está angustiado, Deus. Eu oro por aquele que está desesperado.
por aquele que se encontra sem esperança, Deus. Eu oro por aquele que se encontra sem direção, Deus. Ô Senhor, está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Olhai para mim e sereis iluminados. Ilumina, Senhor, todos aqueles que estão em trevas. Ilumine, Deus, todos aqueles que estão sofrendo. Tire do lugar do sofrimento. Tire do lugar da tormenta. Tire, Senhor, do lugar estreito. E leve, Deus, a um lugar de paz, a um lugar espaçoso, a um lugar de comunhão, de alegria, de vida plena. A plenitude de Deus na vida do teu povo. Abre porta ao desempregado. Ajuda o que está em necessidade. Senhor, supra, Deus, em nome de Jesus, as necessidades, seja da ordem da alma, seja da ordem do corpo. Eu oro para que nessa manhã o Senhor arme os nossos com as armas espirituais descritas em Efésios 6. Que o Senhor coloque o capacete da salvação na cabeça do teu povo, a espada do Espírito e o escudo da fé. Eu oro em nome de Jesus para que nesse dia, Senhor, sejam destruídas as fortalezas do inimigo das nossas almas, que venha cair por terra os inimigos invisíveis de Deus, que se caiam correntes e se quebrem cadeados em nome de Jesus. Eu oro para que o reino dos céus seja estabelecido em nossas vidas e feito, ó Deus, a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus por aquele que está enfermo, doente, desenganado pela medicina, por aquele que está, Senhor, em casa, na cidade ou nos campos, para aquele, Senhor, que está, eu oro, Deus, por aquele que está em hospitais públicos ou privados. Visite emergências, urgências, enfermarias, salas vermelhas, UTIs. Levanta o enfermo, Senhor, do seu leito de enfermidade. Cura do alto da cabeça à planta dos pés. Tira do coma induzido. Tira da intubação, Deus. Livra nesse dia do AVC, do infarto, da parada cardíaca, do aneurisma cerebral, Deus, da pressão alta, da pressão baixa, do diabetes, da má circulação, da trombose. Cura o câncer, Deus, cura a AIDS, cura, Senhor, a pedra nos rins, a pedra na vesícula, cura o estômago, o esôfago, o intestino, o pâncreas, o baço, em nome de Jesus. Cura, Deus, a endometriose, cura a artrite, a artrose, a tendinite, a renite, a bursite, a sinusite, Deus. Cura, Deus, em nome de Jesus, Deus, todo o mal no corpo do teu povo, no aparelho digestivo, reprodutor e respiratório. Tu és poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu declaro a cura das enfermidades. Tu és o Deus que opera em milagres e maravilhas. Está escrito que ele carregou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. Que nessa manhã, Deus, o Deus Rafá chegue para trazer cura, salvação, libertação debaixo das suas asas. Que caia por terra os inimigos invisíveis de Deus. Sejam destruídas as fortalezas do inimigo das nossas almas. Todo mal que se levanta contra nós, todo espírito que está em trevas, receba nessa manhã a luz de Cristo. Que a luz de Jesus que está em nós avance sobre as trevas e que as trevas venham recuar e bater em retirada. Todo espírito de acusação, todo espírito que tenta atuar e agir através das heranças espirituais malignas, venha cair por terra. Eu oro para que o Senhor cure nessa manhã em nome de Jesus. Pai, toda queda, Senhor, de cabelo, todo, Senhor, desordem nos hormônios, que o Senhor cure, Deus, as doenças autoimunes, Deus. Levante a imunidade no corpo do teu povo. Injeta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vitaminas. Senhor, coloca ordem à desordem, do alto da cabeça à planta dos pés. Traga saúde, vida, vitalidade, longevidade para a vida do teu povo. Toda obra de macumbaria, Senhor, de feitiçaria, de encantamento, toda obra feita, Senhor, com cabelo, venha ser cancelada em nome de Jesus. Toda obra de inveja venha ser destruída em nome de Jesus. Toda obra de morte, toda ação de Satanás e seus demônios, todos os espíritos que atuam na feitiçaria, na macumbaria, no encantamento, no satanismo, na bruxaria, venha cair por terra em nome de Jesus.
Que se derrubem os altares que não foram levantados a Ti, ó Deus. Que se levantem altares ao Deus único, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, em cada canto dessa nação, em cada cidade, em cada bairro, em cada rua, em cada estado, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Que nessa manhã, Todo-Poderoso Deus, o céu chegue para desfazer todo o mal e trazer vida, Pai, e trazer paz, e trazer comunhão, e trazer alegria, e trazer prosperidade. Em nome de Jesus, Deus. Visite os empresários, visite as empresas, visite os lojistas, os representantes comerciais. Visita, Deus, o estúdio Larissa Lima, o estúdio Ellen Lima. Visita o Espírito Santo, a Maxi Gold. Visita o trabalho, Senhor. Oh, Deus, do teu povo, em nome de Jesus. Eu oro para que o Deus do céu nessa manhã passe, trazendo, Senhor, cura e libertação para cada uma das famílias, tirando os pecadores do caminho do pecado, libertando dos vícios em drogas, em bebidas, Senhor, no álcool, na cachaça, no cigarro, na tarja preta, nos remédios, dos vícios em comida, na promiscuidade e na imoralidade sexual. Que o Senhor possa limpar organismos, que o Senhor possa trocar o sangue, que o Senhor possa dar uma mente regenerada e transformada por meio do teu Espírito. Senhor, eu creio no poder da oração. Eu creio, Senhor, porque está escrito que a oração do justo pode muito nos seus feitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, pelo tão grande, Senhor, amor do Senhor por nós. Porque o Senhor nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O Senhor nos constituiu nação e sacerdotes, Pai. Obrigado, Senhor. Visita a igreja, renova a força da igreja. Visita pastores, evangelistas, missionários, intercessores. Visita, Espírito Santo, a família dos pastores, as famílias dos missionários. Visita a igreja do Deus vivo, esse organismo vivo e espiritual, esse corpo invisível espalhado nos quatro cantos da terra. Renova a força da igreja, Deus. Visita aqueles que estão, Senhor, atravessando, Senhor, e passando, Deus, por dias difíceis, por dias atribulados, por momentos de tormenta. Deus, chegue para trazer a resposta. Em meio ao caos, traga, Deus, a calmaria, Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha curar nessa manhã as doenças psicossomáticas, mentais, psicológicas. Que o Senhor cure, Deus, da depressão. Que o Senhor cure, Deus, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Que o Senhor cure da esquizofrenia. Senhor, que o Senhor cure da bipolaridade. Senhor, em nome de Jesus, visita os autistas, os TDAH nessa manhã, Deus. Visita as famílias dos autistas. Tenha misericórdia, Deus. Senhor, traga calmaria dentro dos lares. Dá força para a mãe dos autistas, Deus. Em nome de Jesus, dá graça, dá sabedoria, dá amor pelos filhos, Espírito Santo. Eu oro nessa noite em nome de Jesus, para que o Senhor guarde os nossos filhos desde a entrada até a saída, no levantar, no deitar e no assentar. Eu oro para que o Senhor trate com os perseguidores do povo de Deus, os perseguidores da cruz de Cristo. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor livre os nossos filhos dos perseguidores dos seus locais de trabalho, daqueles que se levantam com inveja, com resistência. Todo espírito que resiste aos nossos filhos, venha cair por terra em nome de Jesus. Toda resistência, toda perseguição espiritual, toda rejeição, vai caindo por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus, dê os lugares altos para os nossos filhos. Que o Senhor os coloque em lugares de destaque. Que a terra que eles pisarem lhes seja dada por herança. Que o Senhor os faça conhecidos no céu, honrados diante de Deus e dos homens e temidos no inferno. Eles são a nossa herança, Senhor, a herança bendita do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e rejeitamos toda ação do inferno contra eles. Em nome de Jesus, que eles sejam guardados, Deus. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor dê coração puro, que o Senhor os ensine a serem íntegros, puros, justos e verdadeiros, que tenham um caráter ilibado diante de ti, Deus. Eu oro nessa manhã para que o Senhor coloque semente na mão do que semeia e pão na mesa do que come, para que o Senhor visite o que está em situação de rua, aquele que está preso, encarcerado, o órfão, a viúva, Deus, aquele que está numa casa de recuperação,
no centro de reabilitação, que o Deus do céu chegue para libertar em nome de Jesus. Eu oro pela salvação dos povos nos 5 continentes da terra. Eu oro para que povos não alcançados, etnias, sejam alcançados. Eu oro para que saiam do islamismo, do budismo, do hinduísmo, das falsas religiões, das seitas, das heresias. Que o Senhor levante missionários, segundo o coração de Deus, para anunciarem o ano aceitável do Senhor. Que o Senhor visite as bases missionárias, as famílias que encabeçam missões. Que o Senhor visite os países mais longínquos da terra e que a salvação chegue para todos os povos. Eu oro em nome de Jesus e confio ao Senhor toda a nossa existência nessa terra, os nossos dias a Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que todos tenham uma semana frutífera, próspera, feliz e abundante. Que o Senhor dê terras por herança. Que aquele que for passar por uma entrevista de emprego, que receba do Senhor a graça para ser aprovado em nome de Jesus. Que o Senhor os ajude a chegarem aos lugares de destaque dentro de empresas, lugares de gerência, de direção, de supervisão. Que aquele que sonha em passar em um concurso público, que passe, seja aprovado, seja convocado e assuma a cadeira em nome de Jesus. Que o Senhor ajude os empresários a serem prósperos e frutíferos, porque agindo o Senhor quem impedirá. Mas acima de todas as coisas, que sejamos santos e irrepreensíveis, que estejamos ligados, arraigados com o céu. Os dias são maus e os tempos trabalhosos. Jesus está às portas. Que a gente esteja preparado como uma noiva, adornada para o seu noivo. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo o Senhor, quem impedirá?